Bursite, tendinite, tendinopatia, dores nos ombros. Você já ouviu falar sobre alguma dessas condições clínicas? Então fica comigo nesse vídeo que hoje você vai aprender como tratá-las e ainda assim como preveni-las. Olá, eu sou o Wesley, um dos fisioterapeutas da Expertise, e hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre a articulação do ombro, principalmente algumas disfunções como bursite, tendinite e tendinopatias. Para começar, vamos relembrar um pouquinho o que é a articulação do ombro. A articulação do ombro é a articulação mais funcional do corpo humano. Ela é a única capaz de realizar movimentos em 3 dimensões, em 3 planos diferentes, ou seja, ela é uma articulação tridimensional e ela paga um preço caro por isso. Movimentos overhead, acima da linha da cabeça, tendem a ser movimentos mais estressantes para algumas estruturas da articulação do ombro, principalmente tendões, bursas, ligamentos e músculos. Dores na articulação do ombro geralmente têm causas bem frequentes e diagnósticos bem específicos. Mas afinal, o que é bursite, tendinite? Vamos entender um pouquinho mais sobre cada uma dessas estruturas. A bursa é uma bolsinha de gel de água localizada abaixo do acrômio, desse ossinho que a gente tem aqui na articulação do ombro. E ela tem como principal função o deslizamento, o maior deslizamento entre as estruturas e ainda assim a absorção de impacto devido a altas amplitudes. Geralmente, traumas repetitivos, movimentos repetitivos, ou até mesmo uma maior capacidade, uma maior demanda funcional, um excesso de movimentos dessa articulação, podem gerar fatores compressivos nessa articulação e fazer com que essa bursa inflame. Daí vem o diagnóstico de bursite, uma inflamação da bursa. As causas geralmente estão entrelaçadas a vários fatores, desde traumas diretos até sobrecarga ou ainda assim movimentos funcionais bruscos. Vamos pegar um exemplo de um trabalhador funcional que exige muito essa articulação do ombro, que faz muito esses movimentos acima da linha da cabeça. Esse trabalhador ele tem uma alta demanda devido a fator repetitivo, ele faz vários movimentos funcionais ao longo do seu dia. Muitas vezes esse fator repetitivo excede a capacidade daquilo que o indivíduo suporta, ou seja, a capacidade daquela articulação de suportar carga. Sinais e sintomas dessa articulação: muitas vezes dor noturna, dor ao repouso, então ela tem aquela dormência, aquela dor pontual direcionada nessa articulação quando o braço está em repouso, limitação de movimento. Movimentos funcionais básicos do dia a dia, como lavar uma louça ou ainda assim tirar a camisa, começam a incomodar, e geralmente movimentos bem específicos da articulação, que geram comprometimento em movimentos de rotação externa, estender o braço para trás, e movimentos de rotação interna. E a famosa tendinite, que é tão comentada, acredito que todo mundo já tenha ouvido esse termo alguma vez. Com o avanço dos estudos hoje em dia, a gente já começou a mudar essa terminologia. Então, hoje em dia, não é mais classificado como uma tendinite, que remete a uma inflamação aguda, e sim a uma tendinopatia, patia de patologia. Por quê? Com o avanço dos estudos, foi mostrado que essas alterações no tendão, elas geram uma mudança estrutural. Esse tendão ele tem uma adaptação, uma modificação. Por isso, as tendinites passam a ser tendinopatias, ou seja, alterações específicas do tendão. Como foi citado antes, a gente tem a nossa capacidade funcional, que é aquilo que a gente suporta, e a nossa demanda, que é aquilo que a gente faz. No caso da tendinite, os tendões são a resultante do movimento do corpo humano. Qualquer movimento que eu faça que envolva contração muscular, essa contração, a resultante dela é o meu tendão que suporta. Ele fixa o músculo ao osso. E essa tendinopatia nada mais é do que uma alteração do tendão. Vamos supor que eu tenho uma demanda funcional grande, eu faço vários movimentos repetitivos, ou seja, o meu tendão vai ter que suportar mais essas cargas compressivas, tensionais. E muitas vezes, quando o tempo de recuperação não é ajustado, esse tendão sofre e tem uma alteração funcional. Então, tendinopatia seria uma alteração estrutural do tendão. Sinais e sintomas dessa condição clínica: a dor geralmente é presente ao movimento, ou ainda assim uma dor que a gente classifica como tardia, que ela vem depois do movimento. Varia muito de articulação para articulação,
Mas se tratando do ombro, a tendinopatia mais comum é a do supraespinhal, responsável por esse movimento de abdução, elevar o braço lateralmente ao lado do corpo, um movimento muito utilizado no dia a dia. Então, geralmente, essa condição clínica, ela gera muita incapacidade. O indivíduo começa a ter dor pós-movimento ou durante o movimento, e aí, como condição específica, como funcionalidade, ele vai deixando de fazer aqueles movimentos por conta da dor, adotando padrões antálgicos. O que seria isso? Movimentos, padrões que fujam da dor, buscando alternativas de movimento para sair dessa posição que dói. Ainda assim, existem alguns movimentos que são bem acometidos, principalmente os movimentos que já citamos acima da linha da cabeça. Então, as tendinites, elas geram muita alteração estrutural no tendão e limitações de movimento acima da cabeça. Por que isso? Porque esses movimentos exigem um maior grau de tensionamento dos tendões. Pacientes que apresentam essa característica clínica, eles geralmente têm uma incapacidade exacerbada e ainda assim uma dor que varia de grau de média para alta intensidade. Pensando em vias de tratamento, recursos passivos têm se mostrado com baixa efetividade. O uso de anti-inflamatórios, de repouso, técnicas articulares ou ainda assim recursos térmicos podem ser utilizados apenas no início do tratamento. O que gera maior efetividade hoje no tratamento dessas disfunções clínicas, dessas patologias, são os tratamentos ativos, em que há uma exposição maior ao movimento. O indivíduo que chega com uma baixa funcionalidade, com graus exacerbados de dor, após uma avaliação minuciosa do quadro clínico e da sua dor, o profissional irá direcionar e expor ele a movimentos em que ele vai conseguir movimentar esse braço com menos dor, de forma mais efetiva e de forma mais evolutiva, sempre passando da baixa para a alta funcionalidade. Então, o tratamento tem que ser proposto em uma escala em que ele vai subindo a funcionalidade e diminuindo o grau de intensidade da dor. O objetivo final é que o indivíduo consiga realizar aqueles movimentos que outrora ele sentia dor, livre de dor e com um grau de funcionalidade que fique muito parecido ou bem próximo ou até similar ao outro membro que não foi acometido. Falando sobre fatores preventivos, quais são as principais dicas para que haja uma prevenção dessas condições clínicas? Primeiro, a gente comentou que a articulação do ombro é a articulação mais funcional que a gente tem no corpo humano, a com maior grau de liberdade de movimento. Portanto, manter a saúde, a integridade dessa articulação é uma das principais dicas. Então, realizar movimentos preventivos, exercícios de mobilidade em que a gente vai movimentar livremente essa articulação em todos os planos, principalmente movimentos de rotação externa, movimentos de rotação interna, flexão, abdução, é uma das formas da gente manter a saúde articular ativa. Além disso, a força muscular é um dos principais fatores para se gerar movimento. Portanto, manter essa característica ativa com exercícios resistidos que gerem força é uma das principais dicas para manter a saúde articular e manter a integridade dessa articulação. Vale ressaltar que exercícios que a gente tem um predomínio maior da articulação escápulo-torácica, que a gente vai fortalecer esses músculos das costas, são exercícios que se mostram efetivamente preventivos para essas disfunções do ombro. Vale ressaltar que antes de se iniciar algum protocolo de treinamento, busque sempre a procura de um profissional de educação física. Ele vai poder te direcionar, periodizar suas sessões de treino e ainda assim escolher os melhores exercícios que vão ser os mais indicados para cada condição. Lembrando que essa interação entre os profissionais da área da saúde, essa multidisciplinariedade entre médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, geralmente é o que pode gerar mais resultados e resultados mais efetivos e consistentes no longo prazo. Em resumo, você aprendeu no dia de hoje as principais condições clínicas que podem gerar dor na articulação do ombro, os principais sinais e sintomas e as limitações que essas disfunções podem gerar a nível funcional, os principais meios de tratamento e ainda assim quais são os profissionais mais indicados para avaliação e diagnóstico dessa condição e, por último,
o que você deve fazer para que haja uma diminuição ou uma prevenção dessas patologias. Se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E se você conhece alguém que sofre com essas dores, não deixe de enviar esse vídeo para ela, que pode ser muito útil. Caso você queira algum outro tema, deixa aqui nos comentários para que a gente possa gravar mais conteúdos como esse para você. E não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos.